Lucas Oliveira, a caminho do Ceará. Vasco negocia com os zagueiros. O mercado da bola está agitado e Fernando Diniz participa ativamente. Detalhes sobre o contrato da Nike, tudo isso e muito mais agora. Bom, vamos falar sobre reforços. O nosso vídeo está muito em cima disso. E o técnico Fernando Diniz tem sido muito ativo. Ah, mas ele está de férias. O treinador não tira férias, né? O treinador o tempo todo está negociando, está participando de conversas. O treinador sempre é consultado pelo diretor executivo, no caso do Vasco, Admar Lopes, do diretor técnico, o Felipe Loureiro, do presidente Pedrinho, enfim, o Diniz é um cara que está o tempo todo envolvido nas negociações, seja para uma consulta, para uma resposta à diretoria sobre o nome X, Y ou Z, ou até mesmo para uma ligação, como foi no caso do Brenner, ex-jogador do Diniz no São Paulo, que pertence ao Udinese, está emprestado ao Cincinnati. O jogador gostou do que ouviu do Diniz, porém o São Paulo quer voltar com o atleta, que é cria da Cotia, né? Cria lá de Cotia. Então pode ser que nessa bola dividida o Diniz não tenha o peso fundamental, e sim o sentimental de voltar ao São Paulo atrapalhe essa negociação. Fato é que o Vasco busca um jogador lado de campo. Mas ressalto a informação que eu tenho e respeito todos os colegas que trabalham em busca das informações, sempre negociações em que o Vasco tenha um empréstimo com valor fixado, né, com a opção de compra com valor já em contrato. É um modelo que foi Robert Renan, Andrés Gomes, Carlos Cuesta, que será comprado. O Vasco já comunicou ao Galatasaray que vai exercer a opção de compra. Então sempre é esse modelo, à exceção do Matheus França, dessa janela, dos que vieram emprestados, o Matheus França não veio com opção de compra. No mais, todos os outros que estavam, ou estão melhor, sob contrato com os seus clubes, vieram nesse modelo. Sobre John Arias, o Diniz já teve conversas, né, iniciais com o John Arias para entender a situação dele. É muito complexo, os valores são altíssimos, estão longe do que o Vasco poderia arcar para trazer John Arias, né, para o Vasco. Ele que está no Wolverhampton, lanterna da Premier League, não está gostando do que está vendo lá, do formato inicial, mas são apenas 6 meses de Wolverhampton. Então, assim, é muito difícil trazer o Arias por valores e também por ser um período inicial em que os ingleses acreditam que ele ainda possa se adaptar um pouco mais. É óbvio que o John Arias enxerga com bons olhos uma volta ao Brasil, seja ao Vasco ou qualquer outro clube, né? Porque outros clubes sondaram o colombiano, até para não ficar longe da seleção do seu país, visando a disputa da Copa do Mundo. Lucas Oliveira está negociado, praticamente fechado já com a equipe do Ceará. Essa negociação deve ser sacramentada nas próximas horas. O Vasco mantendo 30% dos direitos federativos do atleta, né? Lucas Freitas segue no Vasco como opção, mas o setor defensivo é um setor que o Vasco olha com muito carinho. Reafirmo a informação que eu tenho. Um zagueiro, um 8/10 e um atacante lá de campo. São as prioridades do Vasco nessa janela. Óbvio que algumas opções, né, algumas oportunidades de mercado podem surgir e o Vasco buscar também. Mas nesse momento, um zagueiro será contratado. Detalhe, a informação que eu tenho é que seria um zagueiro de baixa idade. Então ontem eu vi a informação, salvo engano, foi trazida pelo Wallace Neguerê, de que o Vasco teria interesse na negociação do Otamendi. Estranhei por conta da idade e principalmente do valor. Veio uma notícia de Barcelona que o Barcelona monitora o atleta. Gente, se o Barcelona monitora o atleta e for verdade a notícia trazida por um colega que trabalha em Barcelona, não tem a menor possibilidade do Vasco abrir negociação com o Otamendi, tendo o Barcelona do outro lado como rival. Mas foi a informação trazida pelo Neguerê, que eu respeito, porém ela não bate com o perfil dito para mim por um dirigente do Vasco. O Vasco vai buscar zagueiros de idade mais baixa. O Otamendi
já foi para lá dos 30, né? Jogador experiente, de Copa do Mundo, um líder, mas não vejo com um perfil traçado pelo Vasco e com a possibilidade, se é que você me entende. Vocês viram aí na thumb Alan Saldívia, jogador do Colo-Colo, zagueiro de 23 anos, jogador que o Vasco monitora desde a última janela, começou a seguir o Vasco da Gama. O que isso significa? Nenhum atleta segue um clube aleatoriamente. Ele ainda pertence ao Colo-Colo, mas as notícias que vêm do Chile dão conta de que a negociação está avançando, bate com a informação que eu tenho, zagueiro de idade mais baixa, canhoto, né? O Vasco não pararia só nele, traria ainda mais um zagueiro, mas com esse perfil. O Saldívia chegaria por empréstimo com a opção de compra, né? Na última janela, o Vasco fez uma proposta na casa de R$1,5 milhão por empréstimo e a compra se daria no valor aproximadamente de R$8 milhões. É um zagueiro que o Diniz gosta, o Diniz já tem informações sobre esse atleta e o Vasco está numa reta final de negociação. Se vai acontecer ou não, tem muitos detalhes numa negociação que fazem parte. Agora, esse detalhe dele passar a seguir o Vasco da Gama faz muita diferença. Já dá uma conotação de, cara, tô indo para aí. Deixa eu começar a entender como funciona o Vasco. Deixa eu entender como é o dia a dia. E acompanhar a rede social do clube é sempre um detalhe. Nenhum jogador que não tenha passado pelo clube vai seguir. Uma coisa é você entrar na rede social do Douglas Luiz, nem sei se ele segue, mas ele seguiu o Vasco. Não sei se o Paulinho, que hoje está no Palmeiras, segue o Vasco, né? Tem tempo que eu não vejo as postagens do Paulinho, que eu sigo. Mas se ele seguir, tem uma explicação. Ele está no Palmeiras, quer vir para o Vasco. Não, ele é cria do Vasco. Então, assim, tem explicação. Bruno Guimarães, ele segue o Vasco. Dando um exemplo. Então ele está vindo para o Vasco. Ele gosta do Vasco, já disse abertamente, o Richarlison da mesma forma. Agora, um jogador que negocia com o clube, passa a seguir de repente, aí você tem que falar, opa, tem alguma coisa pintando aí. É um indício. E hoje a rede social tem muito isso. Mandei a mensagem para ele, mandei um bem-vindo a Barco, mas ele não me respondeu. Vamos ver. Se responder, eu passo para vocês. Gente, para fechar, Nike disse no vídeo hoje é segunda-feira, acho que foi de sábado, domingo, já nem lembro, tanto vídeo que a gente produz. Já lojistas recebendo material da Nike, que só pode ser vendido a partir de 12 de janeiro, que é o combinado com a Nike, para que todas as lojas tenham o material. O Vasco estreia dia 14, provavelmente com uma camisa alternativa, porque não deve dar tempo de fazer a camisa definitiva, mas as fábricas que fabricam Nike estão correndo contra o tempo, porque foi uma corrida realmente por conta do contrato firmado, para que o time profissional tenha a sua camisa o quanto antes. A base vai jogar a copinha com uma camisa alternativa também. É isso, galera. Desejo a você uma excelente semana. Minha família, ficamos aí com o nosso giro de notícia, o pacotão de reforços que tá para chegar no Vasco da Gama, né? Muito nome especulado no Vasco. O Alan Saldívia é um dos que tá mais perto de ser anunciado aí com tudo que pode estar acontecendo. Baita de um zagueiro. Deixa aqui no comentário a sua informação, sua opinião, que é super demais para o nosso conteúdo. Rapaziada, muito obrigado por vocês nos assistirem até o final. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e até o próximo vídeo.